Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje a gente vai enaltecer alguns aspectos das configurações que são feitas ao longo da vida, que se divide pela programação dos apóstolos, que dividem tudo a partir das essências que são coligadas à importância de organização, do equilíbrio e fundação de conexões dos estratos que essa importância dá a eles, né? Saber disso para eles é ser profeta, né? Porque é importante saber o futuro ou os verbos e seus tempos em relação à associativa dos seres sobre os reflexos observados e adquiridos com o passar das observações, né? Ou seja, reações atingidas, né? Então, toda vez que a gente é atingido por uma reação da nossa própria ação, a gente sofre um efeito, e esse efeito nos é importante, sobe a nossa cabeça, né? Já ouviu aquele termo subiu para a cabeça? Então, esse termo subiu para a cabeça, ele representa, chegou a um extremo muito sensitivo, um extremo muito importante. E nesse extremo, quando essa reação de você em sua qualidade de agir te deu uma notação que subiu para a cabeça, isso lhe deu um senso em comum de estar em você se controlando, né? Quando você se controla e vem algum senso em comum, você se importa mais do que se importava. Por quê? Porque isso atinge a sua rede de neurônios que está coligada com a realidade. Você busca estar em conexão com a realidade o tempo todo para buscar o equilíbrio o tempo todo e se sentir no controle nesse organismo de complexos maiores, a quais a gente chama de realidade, a criação, o lado exterior do nosso organismo, aquilo que transcende e busca, transcende a nossa compreensão e faz com que a gente enaltece e respeite ao lado profético de criar esse banco de dados e de animalizá-los em simbologias, as quais tornou-se uma realidade matemática, simbólica e memorizante, né? Onde a gente tem acesso e a gente é hierarquizado por esse acesso a partir das nossas relações e disposições honradas a elas, né? Ou seja, não adianta eu saber a conta, mas eu preciso de honrar a conta na importância que ela diz ao senso social, né? Ao veículo comum entre nós. Então, existe essa doutrina, o qual é emanada pelos seres para tender saber sobre os riscos, né? Então, se colocar como importante nos faz criar uma arquitetura que organize essas importâncias, certo? Bom, então para qualquer cientista, para qualquer estudante,
a importância é um elo fundamental. É aquilo que dirige o universo das pontas que manobram a observação em sua realidade de integrações resultantes, né? Ou seja, um risco aqui, um risco aqui, um risco aqui, um risco aqui, e a gente tem um resultado, né? Nossa, então esse risco aqui é importante para esse resultado. Olha que bacana, mas qual é a importância desse risco? Qual é o nome que a gente vai dar para esse risco que se importa a isso? Então, nesse desenho de equilíbrio sobre a realidade, a gente tem vários riscos para formar uma importância. E esses riscos são importâncias. São dados de unificação, né? Dados de geração. A gente chama muito em biologia de células, né? Na verdade, o estudo dessas células, desses riscos, a gente chama de citologia. Citar. Então, citar, se te reagiu, se reagiu a você, opa, tem uma importância. Então, todas as placas de trânsito são uma importância, são um risco. Todas as velocidades diferentes da sua são um risco decompositivo na sua estabilidade, no seu senso nervoso. Todo movimento gera uma atração coligada por registros de importância, né? O quão atrativo deve ser, toma-se nota em Espírito Santo, o qual sente e espera saber desse sentido se há classificação para ele. Certo? E muita gente inteligente, ou seja, gente de organizações de pesquisas secretas, vamos dizer assim, secretas àqueles que não estão ou não fazem essa matéria ou não estão nesse universidade, sei lá, ou que não tem essa bolsa ou que não estão coligados a esse tipo de pesquisa, utilizam dessas propriedades para configurar os riscos e se doarem como uma certa efetividade arriscante, ou seja, se tornar uma caneta de um serviço secreto ao qual demanda uma relação de fundamento de gravar, né? Ou de efetivar riscos. Porque nós estamos num meio o qual a gente sintetiza muitas coisas. Então, eu não preciso de ter o chocolate para sintetizar o chocolate na minha cabeça. Então, eu consigo levar a sintetização à cabeça. Opa, a importância se desimporta da medida em que eu imagino o chocolate. E a imaginação tem várias notações, tem várias células de contração no nosso organismo que compõem essa sensação. É como se eu tivesse várias configurações sinápticas das quais eu consigo terminantemente fundar a partir de trabalhos celulares químicos o ritmo colinérgico que o chocolate ou qualquer outra coisa, sensação que eu já obtive ou que eu tenho alguns dados dela, poderiam me dar uma sensação. E isso isso iria controlar o meu impulso de sentir falta disso. Porque a falta desencadeia a perda de amor. O amor está ligado ao bem. O bem está ligado ao
substância, a posse de algo, né? Se eu tenho um emprego, eu tenho um bem, eu tenho uma posse, eu tenho um amor. Se eu tenho um carro, eu tenho um bem, eu tenho um amor, eu passo bem. Entendeu? Então a posse de algo está ligado ao amor porque é um bem, né? E o que acontece? O nosso sistema nervoso, dito desse modo, ele tem duas chaves, sim e não, a partir de uma comparação. Então, um compasso na razão gera um sinal. Esse sinal ele vai gerar um caminho que modula-se a partir desse sinal. Sim ou não, sim ou não. E aí, essa configuração de sinal, ela já é objetiva e automatizada pelo alto índice de fluxo de ligações colinérgicas, do qual nosso veículo organizou a partir de viabilidade humana, viabilidade social, né? Intenções divididas, né? Intenções, na verdade, intenções objetivas, né? Não é intenções divididas, não. Intenções unificadas. Quais são essas intenções unificadas? São as intenções da sociedade, são as intenções da lei que nos rege como indivíduos semelhantes. Então, essa lei, ela unifica tudo em nós. Inclusive, é previsível saber que você vai sorrir se eu fizer uma coisa que outra pessoa sorriu. Eu tenho um senão. Se um sorriu, eu tenho menos um não. E eu tenho mais sim. Então, eu tenho um C++. Eu tenho um sinal mais. Então, a probabilidade de você sorrir é alta. A menos que, não sei, preciso investigar. Né? E essa investigação começou a fazer espectadores, pessoas que sentem por saber desses detalhes que muito poucas pessoas procuram saber, porque elas estão ocupadas procurando as ambições dos alimentos, dos produtos e das suas categorizações, dos trabalhos, dos isso e aquilo, né? E essas coisas passam despercebidas. É preciso formar cientistas e ao longo de muitos anos para as pessoas prestarem atenção nesses pequenos riscos, nesses pequenos detalhes que fazem a diferença. E o que aconteceu há muitos anos atrás na sociedade? Leonardo da Vinci, né, e mais vários artistas começaram a disseminar a arte e o seu valor. O valor de percepções delicadas, né? Então o corte não pode ser mais um corte qualquer. Tem que procurar ser um corte delicado, bonito. Por quê? Porque faz sentido. Tem o seu valor. É bom. Então vamos organizar tudo para o bom. Então, ao invés de cortar assim, vamos produzir um instrumento que corte sempre bom. Mas qual instrumento é esse? Qual detecção boa eu vou ter? E por que é bom? Se existe a relatividade, eu posso até mesmo configurar o bom que todos vieram achando a beleza para deformar a realidade e considerar que aquilo que todo mundo diz que não é bom sim. E eu pesquiso, eu me torno cientista para isso. E eu monto um exército para isso.
E aí tudo começa a ficar bom, até o que era ruim fica bom. Então existe uma potencialização dessa via de composições das heranças, né? Ou seja, dos trabalhos detalhes que formaram detalhes e que foram passados adiante, né? Passados, importados a nós, a nós. E aí o que que acontece? Nós precisamos nascer e aprender a se ocupar com esses importados. Mas tem muita gente no mundo e muita importação de pessoas para esses importados. E aí tudo ficou importante e ao mesmo tempo nada é importante porque é descartável, mas era para ser importante, mas agora perdeu a importância. Mas aquele fulaninho me cobra a importância, mas aqueles outros vários não me cobram. E aquela pessoa ali me cobra porque ela diz fazer parte de uma religião que cobra isso porque essa religião lhe faz ser assim, assim, assim. E a outra lá faz parte de uma outra religião que não cobra nada. E aí eu só isso e aquilo, algum me escolhe, outro não me escolhe. E essa relação social se tornou desabilitada de convicções. A gente não consegue convir que existe alguma coisa certa nisso. Pois o que é certo? O que é bom? Será que é verdade o que dizem? Será que eu posso confiar nessa pessoa que me contou isso? E como eu vou poder saber se posso confiar? E por que e se eu dependo dessa pessoa, a dependência me faz acreditar nela automaticamente? Pois, e se eu duvidar dessa pessoa, que eu dependo dela, qual seria a reação? Será que eu perderia? Eu não ganharia aquilo que eu dependo? O que aconteceria? E qual é o nosso poder de ter nascido nesse mundo? Qual é a nossa oportunidade? Como vamos olhar de novo se estamos estimulados à autoridade, da autonomia, da automatização dos antepassados? E quando alguém toca nisso, esse alguém é o anticristo. Ou é alguma função de abrir uma semente e florescer, porque o Espírito Santo está tapado e o tapado está drogado porque quer ter tudo e é vaidade, é isso e aquilo. Então, uma configuração, uma confusão toda para dizer não. Não pode. Por quê? Sai pra lá, anticristo. Né? Então, existem várias estratégias, várias configurações de ocupações das preocupações que as pessoas começaram a organizar importância. Né? Então, a importância é a reação prevista. Então, é como se fosse roupas em um armário. Então, quantas importâncias você tem? Mas essas roupas são investimentos que você fez em pessoas ao redor dos momentos de ações. Então, tudo que você faz em ação que mexe com alguém vira uma reação que diz importar. E aí, às vezes, vira e fala, eu me importo com você. Mas o que é importar com você? Você poderia dizer isso?
Ai, por quê? Mas por quê? Ah, e aí não sabe por quê. Ou sabe, mas é um porquê teatral, né? É uma coisa automática, é uma coisa que se previne, né? Ah, mas aquele dia eu falei isso para não sei, entendeu? Então tudo isso no automático, às vezes quando chega o senso manual, as pessoas elas não sabem porque só estão fazendo porque estão no automático. É automático. Eu tenho minhas dúvidas, né? Do quão é esse automático, né? Mas a questão é que todo mundo é um artista querendo tomar nota do risco que fez em nós. Então vamos dizer, eu sou um artista, eu vou fazer esse risco em você, aqui, ó. Eu vou causar essa reação em você, ó. E aí você se carrega da minha reação. E, se, e você toma importância de mim. Agora, essa importância que você toma de mim pode ser uma importância medicamentosa, uma importância advocativa, uma importância de construções, de fundamentos de engenharias, né, fundamentos filosóficos, fundamentos de educação, ou fundamentos de adquirir, né, produtos, de negociações. Então, tá vendo que quando a gente olha para uma pessoa e funda nela uma relação de riscos, a gente está desenhando nós nela, nós riscados nela. E aí, toda vez que essa pessoa olhar para nós, ela vai falar assim: ah, tá, esse é o professor. Esse é a sensação professor. Ah, não, ele tem uma sensação mais específica. É um professor bonito. Ah, é o professor bonito da matéria que eu gosto. Ah, é o professor. Mas aí daqui a pouco você cansa dessa frase, dessa extensão que você vai montando da associação de riscos que você vai tendo com essa pessoa, de reações denotadas, e você acaba simplificando. Ah, é meu amigo, é fulano, né? E fulano, ciclano, começa a se tornar um compositor. Esse compositor vai te carregar de importâncias. Importâncias que, hora ou outra, você entra e sai e te causa efeitos de expectativa. Toda expectativa anseia algo. A ânsia funciona como uma bomba. Olha, eu tenho 1 quilômetro de distância de um rio e eu tenho uma mangueira conectada a esse rio. Eu tenho uma conexão com esse rio. Eu tenho uma importância com esse rio. Está a 1 quilômetro de distância. Aqui não tem nada. Se eu anseio que essa água venha até mim, eu pego e bombeio essa conexão. Eu faço uma força contra na mangueira. Eu puxo assim, eu sugo. E aí, de repente, por pressão, a água a 1 quilômetro de distância começa a viajar até mim. Por essa conexão. Por essa importância. Essa ligação. E me diga, se nós emitimos cargas
e nos alimentamos de cargas, e dentro dessa estação, né, de um monte de ligações na vida ao qual a gente liga ou desliga conexões, quantos anseios não estamos bombeando para nos afogar? Então, eu assisti um vídeo daquela coisa ali, então vou criar uma conexão com aquela coisa ali, ó, lá vem água daquela coisa. Eu tenho que falar com esse cara aqui da conexão daquela coisa. Ó, lá vem água daquela coisa. É jato, jatinho ou jatão? E aí daqui a pouco o meu corpo está super carregado de água desses poços de importância. Então eu tô andando cheio de importância. Eu vou olhar para ali, tá com importância. Importância. A importância nos faz ficar desenhado de riscos imaginários, riscos programados, riscos ameaçáveis, né? Então, a imaginação nos leva a essa importância. Sobe para a cabeça, né? Subiu para a cabeça aí, ó. Subiu para a cabeça, subiu. E tem profissionais que utilizam isso diariamente, mecânicos ou mede ritmos, compositores. Na verdade, isso é uma ferramenta para todos os profissionais, pois está na comunicação, está na vontade de conquistar algo que não temos e que o outro tem. A ganância, né? Então você me ensina para mim ter igual você, mas vai demorando. Não tem problema não. Então tá bom. Então se você é fiel, você vai conseguir. Daqui a anos você vai ter isso. Né? Pode ser que em menos ou em mais. Mas a ganância às vezes manda o outro fazer com que eu desconsiga algo que eu consegui para ele se curar da minha obtenção desse algo, né? Então, o desrespeito, às vezes a procura pelo caminho mais fácil faz com que as pessoas rompam a conexão que umas formaram com a obtenção de algo. Então, o ataque ao irmão, a inimizade é fundamentação da vontade do outro ter aquilo que o outro tem, mas não quer pagar o preço, então quer que o outro não tenha. Então se o Abner tá assim assado, e eu não vou poder conseguir isso, né? Eu poderia, mas eu não vou ser um fiel a isso. Então, eu quero que o Abner não tenha isso. E aí eu ataco o Abner. Mas é errado, Abner. Mas isso é errado. A religião diz que isso é errado. Não, mas esse não é o jeito certo. Isso não pode. É errado. E aí daqui a pouco o errado, né, se torna um rádio de atividades esse rádio começa a dizer não para tudo que era caminho de ser isso. E por quê? Porque é mais fácil pro irmão, né, para os inimigos destruírem o Abner na sua obtenção do que obterem o que o Abner obteve ao longo dos anos. Então, ao invés de daqui a 15 anos
eu consigo o que o Abner conseguir, talvez daqui a 10 se eu fizer tal, se eu aprender com ele e tal. Não, eu vou falar, Abner, você é um fracassado, você não toca nada, você não escreve nada, o seu trabalho é muito ruim, você fala muito devagar, isso e aquilo. Ah, deixa disso, você não vai ganhar nada com isso, para com isso. Ah, mas você, se você quiser fazer isso, você tem que fazer direito. Você tem que fazer isso e assim, assim, assado, Abner. Ah, Abner, por que, que você não faz outra coisa? E aí é mais fácil, né? Aí eu, tá. Vem um exército e fala assim: você morre ou você não vai? Tá bom, tá bom. E aí, de repente, daqui a 10 anos, se vai. Deus dá e Deus leva, né? Ah, levou. Mas esse Deus seria o Deus dos pagões, né? O Baal, sei lá, né? Alguma, alguma coisa nesse sentido. Porque para quem acredita em Deus, realmente nada nos falta. Não é filho, não é arte, não é nada, nada nos falta. Para quem acredita em Deus de verdade, a gente está sempre cheio de tudo, né? Basta crer em Deus, né? Agora, para quem não acredita e tem dúvidas, ele ataca, ele fala assim: você não deveria estar fazendo isso, você está errado, você está errado. Então, as pessoas viram juízes. E às vezes esse ajuizamento eles escolhem raízes de estabelecimentos de sintetizações de efeitos e utilizam aquelas chaves, os amigos, como aceleradores de efeitos a partir das suas vozes compactuantes que celebram momentos e desencadeiam em nossa cabeça, porque vai para a cabeça, né? Foi para a cabeça, veio água de longe, né? Pela conexão, e aí subiu na cabeça da gente e você, é importância, é importante. Aí quando pensa que não, a gente está sobrecarregado de importância. Ah, eles se importam comigo mesmo, né? É muita importância comigo. Ah, realmente me importam comigo. Não, não é. Cara, anseiam. Na verdade, isso é ânsia de me destruir. Não sei porquê. Não, talvez o Deus deles, né, não, não entendo por quê. Porque Deus, se Deus quer destruir, ele não manda ninguém destruir, ele destrói. E não faz um plano de destruimento de um ano, né? Não existe isso, né? Ah, para ele ficar bom é um ano de destruimento, adestramento. Ah, não, né? A gente deve ser sensível de verdade. E aí, vamos lá, né? Vamos acessar aqui, ó. Importar a ânsia. Uma passagem dividida. Então vamos dizer assim, né? Que toda pessoa, né? Toda pessoa para nós é um quadrado. Toda pessoa, toda pessoa é um quadrado, né? Quando ela está longe de nós,
E nós sempre seremos um círculo. Círculo, eu, ele, quadrado. Ele perto de mim, ele perto de mim, ó, olha só. Ele perto de mim vai se transformando em triângulo. Ele perto. Ele perto de mim. Triângulo. Ele longe, quadrado. Ele mais longe, retângulo. Ele, retângulo. E, bom, beleza. E aí o que acontece? Esse ele perto de mim pode ganhar mais perto. Então eu posso cortar esse perto daqui, ó, e aí ele vem para cá, ó. E aí esse triângulo, ele se torna um triângulo modulado, né? Então ele lapidado. E aí esse apertozinho aqui, ó, vai se tornando cada vez mais perto, tá vendo? Perto, mais perto. E sempre assim, na sinuidal, né? Então, aperto ele mais, né? Lapidado. E aí, o que é esse lapidado? Esse lapidado é lapidar o cuidado? Lapidar o cuidado, vamos dizer assim? Não, esse mais perto é também, né? O aperto dele é lapidado, quer dizer que é aquele negócio de um profissional qualificado, é um precioso. Ou seja, é aquele médico que se especializou, né? Especialista. E aí essa lista aqui é a lista de lapidações. E aí vão formando lapidações, ou seja, vão matando-nos de importância. Então olha só, mata-ando-nos de importância. E o que é importância? Cara, a importância é só isso daqui, ó. É a configuração do ele nessa linha de estabilidade. Eu, ele. Cortou para cá, ele. Cortou para cá. Aí a gente tem ele, vamos dizer assim. Para cá tem o ele assim, ó. Uma pedra lascada. Para cá já vai formando uma pedra, né? Uma coisa assim. E aí, sucessivamente. Isso é conexão, né? E aí o que acontece? Esse conexão, né? Essa conexão, ela vai ganhando dimensões especiais. E aí, cara, você já teve uma sensação de assistir um filme ou um vídeo, né, na rede social e cogitar se aproximar mais daquele protagonista ou daquele enredo ou daquele narrador que enaltece onisciência ou daquele narrador não onisciente, né? Personagem, narrador personagem.
Já acontece todo o tempo, né? Você liga a televisão, tem lá um balé, tem lá um protagonista fazendo você se tornar mais íntimo dele. Ele pega a sua sensação, joga para você a máscara dele e fica lá esperando. Aí você, espectador dele, ele, opa! Lá! E aí você vai pegando até que, opa, ele te pescou. Você é dele. Você é o precioso dele. Você está perto dele, né? Ele te fisgou e foi catando você. É a imagem da qual a gente acabou de implantar aqui. Vamos dizer que eu sou esse cara que estou com minha vara e mandei aqui, ó, no mar de coisas, né? E você tá aqui, ó, quadradinho, quadradinho. Aí você mordeu aqui, ó, a minha isca. Pim! Aí a gente tá lá, ó, enrolando você, enrolando você, enrolando você. E você, ó, só vindo na resultante da minha enrolação. Só vindo na resultante da minha relação. Sofrendo essa importância, você faz, você é meu, importado. E aí o que que acontece? Eu consigo colocar você para me engrandecer no meu círculo. Sabe o que que eu faço com você? Eu faço isso daqui, ó. Eu abro a minha boca, eu aqui, e de repente eu coloco você, ó. E comi. E aí sabe como que é chamado isso? Né? Vamos lá, ó. Chama. Não. Ah, de. Esqueci, cara. O mecanismo de. Dentro da célula. Tava conectando aqui, ó. Endocitose. Mecanismo de levar algo para dentro da célula. Endocitose. Essa técnica permite que a célula absorva substâncias. Então, a endocitose, né, na verdade, quando a gente estuda mais a fundo, a gente encontra outros nomes. Mas vamos dizer assim, a gente faz uma endocitose. Então a gente cita se dar alguma coisa, endo, né? Citar endocitose. E aí o que que acontece? Você entra para dentro, a gente come você se torna um espectador. Ai, né? E aí a gente passa a ser importante para você. Você se importa, né? E você é uma circunferência. Mas quando nos vê, você se quebra assim, ó. Você, quando nos vê, nos assiste, vira isso daqui, ó.
Aí a gente tem o mais ou menos, né? Na verdade, é assim, ó. Estrela de Davi. Mais ou menos. Ou vice-versa, né? Mais, menos. Mais, menos. Isso aqui é quase que uma química, né? Um processo químico, né? Uma cadeia química. É o famoso anel benzeno. E aí o que que acontece, né? Você anseia essa configuração em você. Você anseia ser diferente, né? Porque esse é você. E você é uma célula no mundo igual a todo mundo. Mas quando você se torna carrega importância, você configura, por exemplo, a minha figura, né? Com minha figura, você divide-se em modulação geométrica. Geométrica, na verdade, é reação, né? Em reação. Geométrica é isso, é reação, é um corte na organização. O seu organismo, ele é assim, ó, ele é um ciclo, ele tem um sistema. Quando você vê a gente, você fecha ou abre portas sensitivas. Certo? E existe muitos trabalhos ricos, trabalhos pobres, trabalhos tipificantes. Então, a tipificação do eu, que significa doer para converter, né? É como se a gente tivesse o tal do Santo Agostinho até hoje na catequese estratégica. De doer para, né? Ué, cadê meu escrito? Endocitose. Agora eu não sei onde que eu tava. Ah, cara. De doer para converter, né? Então, doer para converter. Só que esse doer aqui você não pode dizer, né? Porque senão você passa vergonha, você passa de doido, né? Falam com você tá doido? Você tá doido? Você tá doendo? Não, né? Então, tipo assim, existe esse quadrado aqui, ó, o quadradinho do ser, né? A televisão que Deus vê, né? Deus paga a conta de energia. Então você, fera, você, esfera, barra Globo, né? Ou sei lá o que, qualquer marca as marcas de canais, né? Ou seja, o cano, né? O cano, né? Ao 6 eterno, ó. 666666666. Então tá vendo? Né? Se você cortar aqui, ó, você vai ter, ó, meia, né? Meia, 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 meia. Então, beleza. E dói ser mal, né? Nós não queremos ser mal, mas nós somos, ué. É normal. É normal ser anjo e demônio. É normal. Mas se você fala, né? Dói. Dói, mas num sentido de sintetização. É como se você virasse e falasse assim:
Santo Agostinho rezasse uma missa lá na sua frente, assim, não pode fazer isso, não pode fazer isso, isso é errado. Aí todo mundo fez, aí todo mundo, ai, e nem tá doendo, mas é porque o Santo Agostinho, o padroeiro, o líder, o cara, o o impostolado, né? E aí sobe para a cabeça aquilo que ele fala. Então você está vendo como que é uma manobra de levar as coisas para a cabeça? Porque dependendo de quem fala, é uma bomba mesmo, porque tá todo mundo conectado nele. Então Santo Agostinho, ele, eu, eu pego uma mangueira e ligo lá no Santo Agostinho. Mangueira no Santo Agostinho. Santo Agostinho, fala aí, ó. Fala aí que você é o Santo Agostinho. Fala aí. Tá ligado, minha mangueira? Eu tô lendo o livro do Santo Agostinho. E aí ele vai lá e vai falando. Ele vai lá e vai falando. Tá ligado, a mangueira? Aí tudo que ele fala que não era pra fazer eu fiz. Aí eu tô recebendo água, diferença de colinergia, de sintetização de contrações no organismo. Então eu não vou pro céu, então é isso, ai, então eu tenho que pedir perdão, então eu tenho que ajoelhar no meu chão, então eu tenho que rezar todo dia, então eu tenho que fazer isso. E aí eu tô afogado em Santo Agostinho, tô me matando, eu tô aqui, não, desliga essa mangueira. Porra. Brincadeiras à parte, o mundo não deve ser assim. Quem, 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 quem pensa que o mundo deve ser assim? Por qual razão, né? Qual é a razão para a gente ter alguém para ligar a mangueira? Se o mundo já é um rio, né? Um rio de água viva, de reações sinceras, né? Por que, que a gente precisa dessa. Uma vez que toda a decomposição do homem que importa já já é homem para homem, né? Porque é do homem para homem, está na natureza, já passa quase que automaticamente, né? Não precisa de a gente não precisa de fazer disso uma ânsia, né, para separar os povos a partir da ganância, dizendo que uns anseiam, outros não, e isso e aquilo, porque isso não é uma verdade. A gente não precisa de ajoelhar para dizer que é fiel, a gente não precisa de balançar a mãozinha para dizer que adora. Que idiotice! É uma idiotice ritualística, sei lá o que. Então, temer é um faz de conta, né? Porque se acontece alguma coisa, aconteceu. Alguém não ninguém pode decidir por sorver em programações. Isso é um erro. Isso não cabe provar. Né? E isso é o mal. Né? É o homem crer na sua demasiada contas de histórias a pagar, né? Nos seus vestidos de ambições secretas, né? Nas suas disposições vigiantes, né? Como se fossem heróis da configuração inumana, sei lá. Então,
Acontece que a importância, ela é e deve ser um instrumento de atividade normal, né? Uma reação normal da natureza. Quando as pessoas programam importância, pode saber, tem alguma coisa errada, tem uma sintetização, tem alguma pesquisa, tem alguma manobra, tem alguém procurando coisa que não existe, tem alguém querendo semear ou conectar em você, ou fazer com que você se conecte a rios de ganâncias, de importância que não existem, ó, que não existem não, que não são da sua conta, que você não tem bacia e nem volume para receptar e nem precisa desse gasto, dessa linha de preocupação, dessa linha de interabilidade, mas as pessoas tentam fazer com que você acredite que sim. E eu vou dizer mais uma informação, né? A preocupação, sendo humana, ela é de todas. E não precisa ninguém comprovar. Deus fez tudo perfeito e um corpo celebra e desperta em toda e qualquer sensação causada por organização de acordar e ser compositor depositado em atividade e reflexo disso ou daquilo. Então, eu não preciso fazer nada para sentir o que você sente, porque eu já sinto por natureza. Se você precisar descarregar e expressar, você não precisa de ser um ator e vir como um medicamento ou uma de vida, né? Para consubstanciar fé, poder de Deus, salvação, né? Isso não é inteligência. Isso é só hipocrisia, né? A hipocrisia é de fases de conta, né? De estercos de conta. A verdade é que aquele que fez o mundo sabe que somos geometrias na disposição de sensibilidade e compatibilidade à sensibilidade em instrução, né? Acontece que as pessoas que aprenderam isso querem doutrinar-nos. Então querem criar uma doutrina que Deus não criou, mas que o ser humano se dispõe a doutrinar para ser um ser humano super guiado por suas doutrinas de disposição, né? Acontece que o ser humano ele não pensa bem, não. Ele não aprendeu o que é bem, não. Ele duvida do bem, ele desfaz o bem. Toda vez que ele encontra o bem, ele tenta encontrar o anti-bem. Ele quer saber tudo sobre o mal, isso e o que pode acontecer, investimento, isso e aquilo. Porque se quisesse o bem mesmo, o bem é muito simples, véio. É só dividir até todos estarem bem. É garantir o bem para todos, né? E essa é a mensagem do bem. O bem é só isso, é o equilíbrio para todos, é a bondade.
Então não é ensinar de uma forma para um e de uma forma para outro, porque o organismo ele já tem essa forma. Né? O bem não é uma manobra, não é você aparecer no meio de nós com um dispositivo novo. Isso não é o bem. O bem é o equilíbrio para todos. Né? E aí você vem e faz um produto de bem e o produto de não tão bem assim. Aí você faz um carro de bem e um carro de não tão bem assim quanto esse bem. Aí você faz uma viagem de bem e uma viagem não tão de bem assim. E aí concorda com os motivos, né? Você vira e fala assim: ah, mas é porque ele não estudou isso, é porque ele não fez isso. Então faltou bem, né? Faltou bem. É simples aí. Isso é o bem, isso é simples. Quando você começa a cogitar, mas ele não fez isso, mas ele não fez isso, ele poderia ter feito isso. Então você está longe do que é bem. Você está gostando do mal, né? Você está se importando com o mal, você está nascendo mal, e é isso, é porque você não estudou, é porque você não fez isso, e é isso, e é por isso que você não está bem, é por isso, é porque você não fez o certo, é por isso, então é isso mesmo, então é isso. Porque você não fez o direito, é porque você não fez isso. Por isso. Amor ao por isso, né? Eu amo por isso. É por isso que eu amo. Eu sei porque eu amo por isso. É porque tem o A e o B. E se ele não escolheu o A, é porque ele escolheu o B. E ele poderia ter escolhido o A. Por isso. É por isso. Então, hipocrisia, idiotice, né? Faça-me o favor, né? Então, bom, eu me importo, né? Essa importância, né? E aí, é, se as pessoas se importassem no sentido real das coisas, a gente não teria a divisibilidade para nascer o mal, mas a divisibilidade para crescer o bem. Então, presta bem atenção, né? A ferramenta de divisibilidade ela pode ser usada para o bem e para o mal. E aí? Né? Como é feito isso? Todos não querem um bem, então por que as pessoas passam a dividir, né, as coisas pensando no mal, né? Abrindo argumentos para o mal, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Né? Para que, né? Para que estudar se o meu irmão vai me matar? Né? Para que nascer o Abel se Caim vai matar ele? Aí eu não sei, né? Vamos lá. Então é isso. Nesse vídeo a gente vai ficando por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui.